Boa noite, eu sou Luiz Carlos Azedo e este é o 3 a 1 da TV Brasil. Nosso assunto hoje é segurança pública, uma das maiores preocupações dos brasileiros. A partir de amanhã, o Ministério da Justiça promoverá em Brasília a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, a CONSEG, onde serão discutidos temas como cidadania, participação popular, prevenção e repressão ao crime. Eu acho que a Conferência Nacional de Segurança Pública vai ser um evento muito importante. Apesar de todas as limitações, todas as dificuldades, é um processo muito complexo, com suas contradições, e seria inevitável que fosse assim. É a primeira experiência, mas justamente por isso ela tem um significado histórico indiscutível. A reunião de todas essas pessoas em Brasília para discutir algo, que trocar experiências, trocar ideias, né? Que pode resultar numa estratégia comum para combater a segurança em vários estados, caso as boas ideias, as boas experiências, né, sejam aproveitadas pelos diversos governos, é algo que é muito bom. As políticas de segurança, que deveriam ser do Estado, têm sido de governo, então elas mudam com muita rapidez. Além disso, muitas dessas políticas elas estão sendo levadas à frente por organizações não governamentais, independentes umas das outras. Não há, digamos, uma estratégia comum, né, que coordene. O Estado tem que ser o coordenador de todas essas atividades, de todas essas ações. Se nós formos capazes de superar Babel, que é a situação de hoje, se nós formos capazes de identificar uma agenda nacional compartilhada, de constituirmos as bases para um consenso mínimo, nós certamente começaremos, então, a construir uma alternativa para a situação caótica que nós vivemos hoje. Participam desse nosso debate Victor Baximiano, subdefensor-geral da Defensoria Pública de São Paulo, Luiz Gonzaga Dantas, ouvidor das polícias de São Paulo, e a professora Adriana Locke, socióloga e secretária-geral do Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo. Adriana, o Conselho vem acompanhando os indicadores de violência aqui em São Paulo. A que conclusão vocês chegam quando examinam os números? Bom, a violência em São Paulo ela vem num crescente, mas o Conselho, apesar de trabalhar com todos os casos, ele se depara muito mais aquela violência do Estado, né? Provocada por agentes do Estado, que deveria, na realidade, garantir a segurança. E a gente está cada vez mais preocupado que essa violência da polícia, especificamente, ela tem sido muito letal. O número de mortes provocado pela polícia nos últimos anos, ele corresponde a mais de 13% do total de homicídios no estado de São Paulo. E isso é um parâmetro muito alto, se comparado com outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, cuja polícia é violenta, considerada violenta, e bastante dura no combate ao crime, né? Então, a gente fica realmente muito preocupado quando aquele que deveria garantir a segurança de todos é o primeiro a violar e aparece como um grande homicida aí no cômputo geral das mortes no Estado, né? Esse assunto vai ser debatido na Conferência Nacional de Segurança Pública, que está para se realizar. Qual é a sua expectativa em relação à conferência? Bom, a expectativa é que eu e muitas pessoas da sociedade civil e mesmo trabalhadores da área, eu acho que isso é uma questão muito importante, é que você tenha uma política que seja nacional de segurança. Porque hoje o que a gente vê é que cada estado adota um determinado modelo, ainda que tenham as duas polícias, militar e civil, mas as políticas, elas são muito pontuais. Então, você tem estados que estão muito bem e estados que estão muito ruins na questão da segurança, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, enfim. E que a gente tenha parâmetros, diretrizes para uma política nacional, respeitando, claro, o pacto federativo, mas que não seja muito ao bel prazer de cada governante de cada estado. E que isso possa melhorar a situação da segurança de uma forma geral. Dantas, você que é um especialista nessa área, que está responsável por ouvir as reclamações em relação à Polícia de São Paulo, é possível compatibilizar
repressão à criminalidade e respeito aos direitos humanos? É possível, Azedo, porque a ideia de você ter uma segurança pública, ela demanda de uma delegação que a sociedade deu para você, servidor da segurança pública. Entendendo dessa forma de delegação, de direito que o cidadão tem e que delegou a um ente chamado Estado fazer a segurança pública, é possível você ter um combate à violência, uma segurança pública que respeite os direitos humanos. E eu diria para você que a educação é essencial nesse servidor público da segurança pública, porque você, para exercer esse papel de agente público da segurança, você precisa ter educação, uma educação de nível universitário, uma remuneração adequada para que você possa exercer o seu papel com respeito aos direitos humanos e também você ser respeitado como servidor público que está exercendo a sua função. Então, esses dois parâmetros aí é essencial tem que ser mais do nessa que função. Um indivíduo armado e preparado para agir com violência quando necessário. Ele precisa ter uma formação de nível superior, mas isso é exigido já em todos os concursos? Nem todos. E a ouvidoria está defendendo essa tese baseado na demanda que vem da sociedade civil, não é? De que numa função diferenciada como é a segurança pública, você não pode prescindir da questão da educação, de forma nenhuma. Mas é uma polêmica, né, com relação a essa questão, em termos de, inclusive, judiciais. Lá em Brasília se tentou fazer isso e o sindicato entrou com ação contra essa exigência. Eu não conheço a experiência de Brasília, porém, o que a sociedade civil, onde a gente tem passado em vários estados, não só em São Paulo, é que a educação ela é fundamental no trato desse servidor da segurança pública com o cidadão. A remuneração é outro pilar também que nós defendemos como forma de você coibir o tal do bico e também você coibir a questão da corrupção dentro das polícias. Então, sem nenhum demérito à experiência de Brasília, acreditamos que esses dois parâmetros são fundamentais para que essa polícia ou essas polícias, por enquanto, possam exercer o seu papel de respeito ao cidadão, né, e de combate à criminalidade. Doutor Maximiliano, o Conselho Nacional de Justiça vem fazendo aí mutirões nos estados para analisar o acúmulo de processos e tem constatado muitos casos de prisões injustificáveis. Pessoas que foram presas arbitrariamente, que ficaram anos detidas sem processo, sem nenhum tipo de acusação formal, e casos escandalosos. Isso tem a ver com as deficiências da Defensoria Pública? O que a Defensoria Pública pode fazer para garantir os direitos das pessoas que são presas, de um modo geral, e, em particular, daquelas que são presas injustamente? Claro. É interessante apontar que o fenômeno da criação das defensorias públicas surgiu no pós-88, com a edição da nova Constituição, da Constituição em vigor. Até então, não havia a obrigatoriedade por parte do Estado de se criar um órgão público que oferecesse à população, aos necessitados, esse serviço de acesso à justiça por meio das defensorias públicas. 77% das defensorias públicas de todo o país foram criadas na década de 90, e a mais recente delas é justamente a Defensoria Pública de São Paulo. Em razão dessas instituições que são muito novas, há um cenário de muitas instituições deficitárias, com poucos defensores, dificultando a atuação nos processos de execução penal,